Querido Deus, nós te agradecemos por este dia, por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Deus, primeiro eu venho te dizer, Senhor, que nós te amamos e nós somos gratos, Senhor, pela tua oportunidade de estar aqui. Eu venho te pedir em nome de Jesus, abençoa cada um de nós, Senhor, nos ensina, que o teu Espírito Santo nos ajude a entender a tua palavra, Deus. Eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Esther. Vocês? Estão me ouvindo bem? Sim. Tá bom. Eu vou cantar uma música bem conhecida. É aquela do Ademar de Campos, Grande é o Senhor. Aí que vocês quiserem acompanhar aí, tá bom? Grande é o Senhor, na cidade do nosso Deus, do santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém? Pode ir, Elias. Graças a Deus. É um dos meus hinos preferidos. Grande é o Senhor. Revela ali sempre quem Deus é, né? Ademar de Campos. Meus queridos, eu fiquei de encerrar. Na verdade, nós não vamos encerrar o livro de Romanos, né? Porque eu havia comentado com a Débora, se a gente fosse estudar o livro de Romanos, a gente precisaria pelo menos uns 3 meses, né? Uns 3 meses aí. O que nós fizemos foi um apanhado da parte espiritual da carta, tá? Toda a carta é espiritual, é claro, mas o livro de Romanos, ele é dotado, tá? De uma parte do estudo que Paulo deu para a área moral, a área espiritual e a área social também. Então, Paulo falou de todas as coisas aos romanos, né? Então, o comportamento do cristão,
como ele deve se comportar espiritualmente, nas coisas espirituais, as coisas em relação ao seu relacionamento com Deus, né? Toda a parte também moral da coisa, né? Que se pode fazer ou não, desvincula a lei, coloca a lei, né? A lei serve para quê, né? Então, Paulo orientou os romanos a respeito disso também. E a parte social também, que é a sua vivência em sociedade, né? Quem é você na sociedade? Como você deve se comportar na sociedade? Você deve ser uma pessoa totalmente alienada, né, da sociedade, porque não pertence a esse mundo, né, que você representa nessa sociedade. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do culto racional. Então, ainda no campo espiritual, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão, né, do culto, o que é o culto. E Paulo, aqui ele imprime, né, o seu DNA, né, nesses dois versos aqui que nós vamos ler. Eu gostaria de falar sobre os dois versos, mas eu acho que a gente não vai sair do primeiro, tá? Ele imprime o seu DNA, é a cara de Paulo, porque Paulo ele é uma pessoa que utiliza das coisas pequenas para fazer comparações, né? Na comparação ele consegue explicar milhões de coisas, né? Isso aconteceu com Paulo, por exemplo, lá na igreja de Coríntios, né? 1 Coríntios 9, 22, ele diz o seguinte, que ele se fez de fraco para ganhar os fracos, né? E ele fez de tudo para ganhar todos, assim como ele se fez, né, de sábio para ganhar também os sábios, né? Então, Paulo, ele tinha essas coisas. Ele, indo para Tessalônica, ele passou em Atenas, e chegou lá quando viu a cidade toda entregue à idolatria. Diz que Paulo se comoveu com a cidade e disse, eu preciso salvar essa cidade, eu preciso fazer alguma coisa com essa cidade. E ele via nas praças lá os judeus, os filósofos, né, discutindo acerca das coisas da vida, e ele entrou então com Jesus Cristo, discutindo com essas pessoas. E essas pessoas falaram, olha, tem uma pessoa com conversa diferente aí, vamos fazer o seguinte, traz para o Areópago e vamos conversar sobre isso, né? E como eles não estavam entendendo a conversa de Paulo, Paulo apontou para o seu púlpito ali, para o lugar onde havia vários deuses, né? E existia lá uma inscrição dizendo que é um Deus desconhecido. E Paulo diz, olha, eu vou pregar para vocês esse Deus que vocês consideraram aí, e que vocês não conhecem ainda. É sobre esse Deus que eu estou falando. Então, Paulo, ele se apegava a mínimas coisas para poder explicar coisas grandes, né? Para poder falar de coisas grandes. E nesse verso aqui, no capítulo 12, versículo 1 e 2, ele diz o seguinte, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, tá? E depois, no versículo 2, ele diz, e não vos conformeis. Ele vai um pouquinho adiante, dizendo, olha, o mundo vai tentar te abraçar, mas vocês não se conformem com este século, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo estava falando aqui a respeito do culto, né? Romanos, nos primeiros capítulos, Paulo ele enfatiza a graça, a misericórdia de Deus, e apela por essa misericórdia. Quando Paulo ele chega e fala, né, da misericórdia de Deus para os romanos, da graça de Deus que Deus fez por isso, você percebe o seguinte, no início do versículo 1, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, as misericórdias de Deus que ele já havia pregado, já havia escrito, né? O povo, quando estava lendo a carta, já havia ouvido falar sobre essa misericórdia que Paulo está falando. Então, quando ele diz rogo-vos pela misericórdia, ele fala, ó, já falei sobre misericórdia lá atrás, então rogo por elas, né? Por tudo que vocês ouviram, eu rogo agora um pouquinho de atenção a respeito desse assunto. Então, Paulo ele relaciona tudo que ele já aprendeu, né? Tudo que o Romano já aprendeu, e disse, agora preste atenção, pelo amor de Deus, né? Pelas misericórdias que eu já preguei para vocês, olhe só para isso que eu vou lhe dizer, né? Então, ou seja, pelas misericórdias de Deus, ele apela pela misericórdia que ele já havia pregado,
para poder, então, dar continuidade ao assunto desse versículo, desse verso, né? Então, Paulo sempre teve fama de ser mais duro, mais firme, né, em suas palavras, e em algum momento impaciente. Mas aqui ele usa um apelo diferente, justamente para chamar a atenção dos dois grupos que estavam na igreja. Vocês se lembram que dentro da igreja de Roma existiam os judeus e existiam também, né, os gentios. E então, ele chama a atenção, por quê? Ele sabia que não podia pegar muito pesado, apesar da briga interna em relação à lei e graça, né? Não podia pegar muito pesado, porque eram pessoas que não tinham todo o conhecimento do cristianismo ainda, né? Então, eles estavam ainda bem aprendendo, e Paulo falou, olha, vamos dar leitinho para esse povo. E ele não pega pesado. E a falta dessa imposição foi justamente para que eles entendessem isso, que deveriam estar ligados a Deus, não pelo medo servil. Paulo não queria colocar um medo servil em Roma. Ele queria justamente o quê? Que ele não servisse escravos da lei, né? Mas pelo amor voluntário, pelo amor alegre, pela justiça de Deus, era isso que Paulo queria. Olha, queria que eles servissem de forma voluntária. O amor deveria ser voluntário em relação ao culto, em relação a como se apresentar diante de Deus. Então a ideia é traí-los pela doçura desse favor, né, desse favor imerecido que é a misericórdia de Deus, pela qual, né, nossa salvação é realizada. A irmã Ed não está aí, né, mas a irmã Ed comentou sobre a graça e a misericórdia, qual a diferença, né? Na realidade, a graça representa a misericórdia de Deus e a misericórdia de Deus representa a graça de Deus, né? Uma coisa está ligada à outra. Mas se a gente esmiuçar ali, né, em pedacinhos, a graça de Deus é um presente, é um dom, é um presente dado de forma gratuita que envolve o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo. A misericórdia de Deus foi dar esta graça para a gente, né, nos dando a chance de salvação novamente. Então, do ponto de vista espiritual, a misericórdia é não aplicar o castigo a quem merece. Ser castigado é o pré-requisito da misericórdia de Deus. Então, ele não aplica o castigo, né, a quem merece, a nós pecadores, né, e a sua graça vem e oferece o sacrifício de Cristo. E então Paulo diz o seguinte, olha, por tudo que eu falei para vocês precisam compreender o seguinte, que vocês precisam fazer um culto diferente por causa dessa graça e por causa da misericórdia. A misericórdia de Deus não castigou vocês, né? E a graça de Deus salvou vocês. Então, o culto, ele precisa ser diferente. Nós não podemos dar um culto de qualquer forma para o Senhor, né? Para Deus. Então, Paulo mostra esse Pai tão gentil, tão amoroso. Eles, de igual modo, vocês precisam adorar a esse Pai de forma gentil, amorosa, né? De forma realmente espontânea. Vocês precisam olhar para Deus e fazer isso. Sacrifício. Então, Paulo fala aqui, olha, para que o povo, né, os romanos, entregassem a Deus, né, os vossos corpos. O corpo deles como sacrifício. E Paulo está fazendo o quê? Ele está parafraseando, né? Parafraseando. Ele está dizendo para os judeus, vocês lembram disso aqui? Que vocês iam apresentar um sacrifício diante do altar, uma vez por ano, vocês iam até Jerusalém, vocês tinham que levar uma ovelha, tinham que levar um carneiro, ou vocês tinham que levar um novilho, né? Ou dependendo do tamanho da família, do dinheiro, um pássaro, né? Então, ou seja, eles tinham que levar algum sacrifício para Deus. Eles precisavam entregar. Então, Paulo parafraseia. Vocês precisam entregar os vossos corpos em sacrifício. Justamente para que eles pudessem comparar a importância do sacrifício que eles tinham na época da lei, lá entre os judeus. Qual era a importância para o sacrifício? O sacrifício, ele não existia somente na pessoa do animal, né? O sacrifício estava também dentro da pessoa. Por quê? Eles precisavam sair das suas casas, pegar a sua bagagem, os seus cavalos, sua charrete, pegar o seu sacrifício e levá-lo ileso, sem nenhuma mancha, sem nenhum problema. Eles tinham que guardar do sol, tinham que guardar de caminhar. O sacrifício precisava ser levado
de forma perfeita para ser apresentado diante do altar, né? E além disso, tinha o sacrifício de levar essas coisas, de fazer isso, fazer toda essa romaria, né? Fazer toda essa romaria para chegar até Jerusalém para apresentar, então, esse sacrifício a Deus, né? E quem tinha dinheiro comprava no local, né, havia os vendedores, mas ele não podia comprar um animal que pudesse ter algum defeito. Deus não aceitaria um animal com defeito. O animal precisava ser perfeito para Deus aceitar. Outra coisa, além do animal perfeito, tinha que ser escolhido a dedo. Você tinha que escolher certo o animal, ou também o fruto da sua plantação, na verdade, o melhor da terra, né? Você tinha que escolher de forma a dedo mesmo. Tinha também a questão pessoal, o coração tinha que estar realmente voltado para Deus. Por quê? Se você oferecesse sacrifício, mas você não se apresentasse diante de Deus, né, conforme o que Deus esperava, o seu sacrifício poderia ser negado por Deus. Deus poderia olhar para a pessoa e dizer, não aceito o seu sacrifício. Então, você tinha que vir com boas intenções, né? Não só, olha, vamos fazer uma troca como no dia de hoje, né? Traga o dinheiro e receba a bênção, né? Aquela moeda de troca, não existia isso. Então, você precisava fazer o seguinte, oferecer o sacrifício, mas também o seu coração precisava estar sincronizado com Deus, porque senão você corria o risco de fazer a romaria, chegar em Jerusalém e voltar para casa com o peso do pecado, né, nas suas costas e então não ser perdoado por Deus. Meus queridos, olha só, alguns tipos de sacrifício que existiam lá entre os judeus. O sacrifício pelo pecado, o sacrifício pela culpa, oferta pacífica, né? Existia o holocausto, né? Existia a oferta dos manjares, oferta da libação, oferta queimada, oferta alçada, oferta movida. Tudo isso Deus tirou da vida dos judeus, né? Através do sacrifício de Cristo. Cristo absorveu esses sacrifícios que existiam dentro de Jerusalém, todos esses, ele absorveu. E Jesus disse, não precisa mais levar nenhum animal a Jerusalém. Mas Paulo, em contrapartida, ele diz o seguinte, aquele sacrifício pessoal que você tinha, né, de levar um animal até Jerusalém, né, de escolher o melhor animal, de estar com o coração sincronizado com Deus, esse sacrifício ele precisa permanecer, né? Então, ou seja, o seu corpo ele precisa ser o templo de Deus, ele precisa adorar a Deus. Então, Paulo ele fala sobre essa questão, né? Olha, toda a parte sacrificial, né, dos animais, né, os tipos de festas, Deus ele absorveu e se tornou, né, aliás, Jesus absorveu e se tornou um sacrifício, né, santo, agradável, que não acabou com outra espécie de sacrifício existente no mundo. Mas Paulo ele repete aqui que você precisa se sacrificar, né? Você precisa se sacrificar. Você não pode, não consegue agradar a Deus se você não se sacrificar, né? Não era costume dos judeus, principalmente, ou até aquele também que eles estavam ensinando para os gentios, né? Não era costume deles falarem em sacrifício como uma oferenda de alma ou espírito. Os judeus não falavam sobre essas questões, né? Eles sabiam que tinham que estar sincronizados com Deus, mas para eles sacrifício era de animais. Então não era comum entre eles conversar sobre a questão da oferta da alma a Deus, a oferta do espírito, né? Então, não era comum. Então, Paulo ele tenta parafrasear, porque falando do sacrifício, né, eles conseguem entender, olha, precisava ser perfeito, precisava ser realmente muito honesto diante de Deus, para que Deus ele se agradasse e então me desse uma resposta positiva, né? Na linguagem comum dos judeus, portanto, o apóstolo aplicou a sua linguagem costumeira, né, de sacrifício, a oferta que os cristãos deveriam fazer a si mesmos e a Deus. Então, ou seja, Paulo ele aplica essa linguagem, né, de sacrifício, que era uma linguagem costumeira entre os judeus, né, justamente para moldar o que eles precisavam ser diante de Deus. O sacrifício é uma oferta feita a Deus como uma expiação pelo pecado. Ou qualquer oferta feita a ele e seus serviços como expressão de ação de graças ou homenagem.
Meus queridos, quando você fala em ações de graças, ou homenagem a Deus, certo? Você não pode chegar diante de Deus e falar, Deus, eu te dou isso, você me dá aquilo, tá certo? E ações de graça por si só diz o seguinte, olha, é uma ação de agradecimento. Eu estou grato a Deus, por isso eu tomo a atitude de agradar a Deus porque eu quero, porque eu desejo, porque a minha alma é grata diante do Senhor. Esta é a oferta que o apóstolo pede aos romanos. Ele pediu justamente isso, dedicar-se a Deus como se não tivesse mais nenhuma reivindicação sobre si mesmo, né? Sobre si mesmo. Era sofrer, suportar tudo o que ele pudesse designar, Deus pudesse designar, e promover a sua honra de qualquer maneira que ele possa ordenar. Então é isso, essa é a natureza da verdadeira religião. Olha só, suportar tudo, né? Fazer tudo que Deus designar. Então, se Deus, você imagina o seguinte, né? Vamos fazer aqui só um comparativo, mas eu vou absurdo, tá? Absurdo. Estou marcado para um shopping, de repente alguém te chamou para fazer uma oração na casa de uma pessoa, né? De uma pessoa que está precisando, né? E de repente Deus fala para você, vai lá. O que você faria? Né? O que você faria? Você diria, não, Deus, eu já marquei, vou no shopping, porque hoje é o dia de ir lá, né? Ou você diria, não, Deus, se o Senhor está falando para ir, eu vou lá e vou cumprir com o meu papel. Então, ou seja, é justamente isso, essa natureza, essa forma, você tem que entender o que Deus quer de você. E quando você entende o que Deus quer de você, você dá resposta positiva para Deus, então você está se sacrificando por aquilo que realmente vale a pena, que é o próprio Deus. Olha, o Cristo, que promete aliviar a carga do ser humano, conforme Mateus 11, 28, diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É o mesmo Cristo que pede para que se entregue totalmente à sua causa. Quer ver? Olha o que ele diz em Lucas, capítulo 9, versículo 23. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Né? Ou seja, Cristo ele alivia a sua carga, mas na hora de servir, exige o quê? O sacrifício. Então, se seu culto não tem sacrifício, provavelmente seja um culto que não esteja agradando a Deus. Ele precisa ter sacrifício. Ele precisa fazer o quê? Ele tem que se negar. Que Cristo cresça, João falou, né? E que eu diminua, que Deus apareça mais em mim. Quando eu me sacrifico, quando eu pego, como ele disse aqui, olha, o meu corpo é sacrificado ao Senhor. As obras da carne, elas passam a não ter tanto poder mais sobre mim. Então, os desejos da carne, elas se tornam secundárias, né? Os desejos da carne se tornam secundários. E logo, então, o que acontece? As coisas do Espírito passam a ser primeiro lugar em minha vida. E quando ela se torna primeiro lugar em minha vida, o sacrifício se torna, como Paulo diz, não se torna uma coisa servil, sabe? Uma coisa pesada, uma coisa que eu estou me sacrificando, né, porque Deus pediu. Não, o sacrifício é tão suave que você não percebe que você está oferecendo diante de Deus o seu corpo em sacrifício aí, né? Então precisa ser de forma suave, não pode ser servil, não pode ser de forma escrava, mas tem que ser voluntário, dizer para Deus, Deus, eu vou fazer o que Cristo disse, né? Eu vou negar a mim mesmo, vou tomar minha cruz, vou pegar meus problemas, minhas dificuldades, né? Eu vou pegar os problemas do dia a dia, não vai me impedir de estar realizando os desejos do coração de Deus, né? Você percebe o seguinte, que as pessoas que não se oferecem como sacrifício diante de Deus, no primeiro problema que existir, ele já logo joga a toalha. Ele joga a toalha. Ele vai dizer, eu não vou mais na igreja, não sei o quê. Vai dar problema para o pastor, né? Ele vai dar problema para o pastor, porque vai ficar em casa, o pastor vai ter que visitar, o pastor vai ter que perguntar para ele o que você está fazendo,
né, que não está na casa de Deus, não está servindo a Deus, não está cantando, não está pregando, não está evangelizando, não está limpando, né, a casa de Deus, não está fazendo o que você fazia sempre. O que está acontecendo? Ah, pastor, o problema que me aconteceu aí me tirou a fé. Nada, nunca teve fé, né? O culto dele nunca foi sacrificial, né? Ele nunca negou a si mesmo, né? Ele realmente precisa aprender o que é um culto sacrificial. Culto sacrificial é um culto onde Jesus aparece e eu diminuo, né? Então, ou seja, se Cristo está em mim, se eu sou uma nova criatura, né? Então eu nego a mim mesmo. E quando houver os pepinos, lembram lá na semana passada que nós falamos da fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não conseguimos agradar de forma nenhuma a Deus sem fé. Então, quando vieram os problemas, a fé entra em ação. E eu digo, Deus, continua de pé. O meu compromisso contigo continua de pé. Vou continuar te servindo, vou continuar fazendo o que estou fazendo, ainda que a figueira, né, não floresça, ainda que não haja nada no curral, nenhum animal, não haja nada no curral. Todavia, eu vou me alegrar no Senhor, né, porque estou servindo a Cristo, não pelo que Ele pode dar, mas porque eu neguei a mim mesmo, né, para que Ele pudesse crescer em mim. Então, dar o meu corpo em sacrifício é dizer, Deus, domina aí, né? Domina aí, Senhor, né? Me encha de Deus, me encha do teu poder, me encha da tua graça, me usa, né? Faça de mim uma pessoa que seja uma pessoa que consiga dar frutos na tua casa, na minha casa, onde eu estiver, né? Uma pessoa que realmente seja diferente. Então tá aí. É esse o culto sacrificial. Então a expressão aqui significa que eles deveriam ser pessoas ativas, vigorosas, e entregar os seus corpos e almas ao serviço de Deus. Você já viu aquela pessoa que faz a obra de Deus? Meu Deus do céu, quando o líder fala, vou fazer uma oração para a pessoa, mas é emburrado, né? Não é sacrificial, é um culto superficial, está dando por obrigação, isso Deus não aceita, queridos, né? Olha, vai, o melhor, pelo menos eu fiz, né? Pelo menos eu fiz, pelo menos eu fui, né? Mas foi como? Foi de forma voluntária, foi com o coração alegre, né? Foi com ação de graça na alma, né? Porque nós trabalhamos para Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez pela gente, né? Cristo fez um sacrifício maravilhoso para nos trazer salvação, não é verdade? Então, ou seja, eu preciso dar a Deus no culto que seja vigoroso, que seja com muita vontade. Eu preciso entregar a Deus um culto de alma, né? O judeu oferecia a sua vítima, ela matava e apresentava a Deus a sua vítima, o seu sacrifício morto. Era o que o judeu fazia no Antigo Testamento. E então, não pode ser apresentado novamente. O sacrifício acabou o efeito depois, né? Eu posso me apresentar quantas vezes necessitar, quantas vezes precisar, né, diante do Senhor. Exatamente, Débora. Todavia me alegrarei. Pode me faltar tudo, mas não falte a graça de Deus. Não, olha só. Paulo fala um pouco sobre isso porque os judeus estavam presos aos seus costumes, aos costumes do passado. Em Colossenses, ele diz aí, na carta aos Colossenses, no capítulo 2, no versos 20 e 21, se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam, porque vós carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves,
não manuseis. Isso era o que os judeus praticavam. Ele dizia, olha, pare com esses rudimentos da lei. Essa parte sacrificial já não existe mais. Jesus já cumpriu tudo isso. Né? Se chegue a Deus agora de forma diferente. Isso também, quando fala da parte sacrificial, tudo bem aí, gente? Eu estou falando aqui, ninguém se manifestou. Tudo bem. Então, ou seja, a parte sacrificial é a parte onde eu nego a mim mesmo. E a parte onde eu me nego, né, a não fazer birra, não fazer nada, se as coisas não andarem do jeito que eu quero. Né? Ou seja, eu estou o tempo todo feliz com Deus. E ofereço para Deus o culto com vigor, né, de um jovem, com vigor da juventude. Né? Então eu preciso compreender que essa é a parte sacrificial. Né? Eu preciso ser assim. Isso prova também a disponibilidade dos apóstolos e da igreja primitiva em cultuar a Deus, mesmo que custasse as suas vidas. Né? Se nós pegarmos aqui, olha só, os apóstolos, por exemplo, Paulo sofreu naufrágios, sofreu prisões, sofreu martírios. Os apóstolos estavam dispostos a oferecer os seus corpos à obra de Deus. E você não vê Paulo dizendo, eu vou parar por causa desse naufrágio. Esse naufrágio aqui está provando que Deus não quer que eu trabalhe em sua obra. Ou que Deus não quer que eu vá nesse negócio. Porque, às vezes, eu começo pensar, né? Tem muitos irmãos que, quando começa a fazer uma coisa e deu errado, ele desiste porque ele diz que Deus não quer que ele faça aquilo. Né? Ele faça aquilo. Ele fica o tempo todo, olha, Deus não quer que faça aquilo, não. Deus está colocando provações no meio do caminho para que você mostre a sua força, o seu vigor. E diga para Deus, ainda que as coisas estejam sofrendo ao contrário, Senhor, eu vou realizar, porque eu tenho a certeza que Deus quer isso para a minha vida. Deus quer isso para a vida do próximo. Né? Então eu preciso ter vigor na alma para oferecer a Deus o melhor de mim. E Paulo, apesar de seus naufrágios, suas prisões, apesar de apanhar, né? Ele dizia, não, espera aí, a coisa é boa, Deus quer isso, eu tenho a certeza, ele colocou na minha alma, existe e pode bater, pode acontecer o que acontecer. Será realizada a missão que Deus me entregou. Então, é essa parte sacrificial que nós precisamos compreender. Tá tudo bem aí, gente? Deu para compreender alguma coisa do que eu disse? Faz sentido para vocês? Sim. Mudinhos? Sim. Faz sentido? Sim, tá ótimo, tá lindo. Ô, pastor, tá na escuta aí? Mas eu só tiro uma dúvida para mim, porque eu estava vendo assim, do sacrifício, da onde o povo judeu tirou esse costume de sacrifício, né? Que nós vê algo em Gênesis, nós vê primeiro o sacrifício lá de Noé, né? Que ofereceu um sacrifício para Deus. Da onde surgiu essa ideia de querer trazer um sacrifício? Porque no Novo Testamento fala do sacrifício, né? De nosso corpo, tudo. Mas eu queria saber da onde vinha essa palavra sacrifício, né? Porque aí você vê de várias partes religiosas fazia também sacrifício, mas desde o começo que Moisés escreveu o Gênesis, já existia o sacrifício, né? Esse já sentiu o direito de fazer um sacrifício para Deus. Porque tudo vem de Deus, né? Eles sentiam essa vontade de fazer um sacrifício. Então, Rodrigo, na realidade é o seguinte, veio o sacrifício já porque já havia gente fazendo sacrifícios, né? E você falou muito bem, havia um sacrifício a outros deuses, né? E esse Deus é um pecado, né? Pecado, quando caíram, o diabo trabalhou fortemente. Agora, assim, se você pegar a história do sacrifício, de onde vem, né? Eu sei que no meio de Deus havia um propósito. Todo sacrifício havia um propósito. O sacrifício oferecido por Caim e Abel, né, tinha um propósito. O propósito era agradar a um Deus, né? Um Deus. E esse Deus era o Deus dos céus, né? Assim como os outros pagãos, né?
sacrificavam seus deuses, né? Seus deuses. Sempre com um propósito. O propósito no passado, em relação aos pagãos, era o mesmo propósito dos judeus, por exemplo, né? Que era o benefício da bênção do campo, né? Para que eles pudessem ter boa colheita, o benefício do perdão do seu Deus, né? Do Deus que eles serviam, o benefício da vitória na guerra, né? Na guerra. Então, ou seja, só alguns propósitos no reino de Deus. Deus colocou alguns propósitos que é justamente o bom relacionamento do povo com Deus. Porque Deus entendia, aliás, o povo precisava entender o seguinte, que o bom relacionamento com Deus abria as portas para todas as outras coisas, né? As outras coisas. Mas se você falar aí você me pegou na esquina, né? Porque se você falar da história do sacrifício, como surgiu, porque nós sabemos que o sacrifício você matou e oferece a alguém, ou você trabalha para ter a família, trabalha de manhã, à tarde, à noite, e você se sacrificar, não é? Então, a palavra sacrifício é justamente você dar o máximo de si, mesmo que isso lhe custe sangue. Né? Custe sangue. Tá? Mas, assim, se você pegar e se aprofundar, né, existia um propósito dentro do sacrifício. Existia no meio dos pagãos, existia, Deus aceitou, né? O sacrifício de Abel, o sacrifício de sangue, primeiro sacrifício, Deus aceitou, não aceitou de Abel, né, de Caim, né? De Caim, Deus aceitou, a partir daí você viu que foi instituído o sacrifício. Então, no meio do povo já havia esse costume, né? Que Noé foi lá e sacrificou ao Senhor, né? E depois na lei Deus acabou instituindo e dizendo, olha, vai ter que ter sacrifício, quer perdão, vai sacrificar, né? Vai ter que ter um sacrifício aí de agradecimento pela boa colheita, né? Vai ter que ter um sacrifício para ter vitória na guerra. E Deus foi instituindo um sacrifício para todas as coisas, dentro das festas ou dentro das necessidades que os judeus tinham, né? Mas aí essa história de como surgiu, não me fala sobre isso, que você descobriu, você me fala. É porque, assim, se você pensar assim, um pouco assim, desde o começo, né, de Gênesis, né, porque o homem ele sabe que tudo foi criado por Deus, né? Eu acho interessante um texto que Davi fala, até que ele vai oferecer alguma coisa para construir o templo, e fala que não tem nada, tudo vem da mão de Deus, né? Porque é fácil nós dar um negócio, mas foi Deus que deu para nós, né? Por exemplo, o ar que nós respira, o tempo que Deus deu para nós, é tudo dele, né? Mas assim, tem uma questão aí também, né? Tem um ponto a se entender nesse relacionamento, tá? Que é justamente o relacionamento de Deus com esse homem. E se esse homem não tivesse um coração agradecido puro para oferecer seu sacrifício, provavelmente ele não seria aceito. E se esse homem também não escolhesse a dedo o sacrifício para oferecer a Deus o sacrifício perfeito, também não seria aceito, né? Ou seja, Deus deixou na mão do homem escolher o sacrifício e estava na mão de Deus aprovar ou não. Então ele precisava ter um coração muito conectado com Deus e muito respeitoso em relação àquilo que Deus estava pedindo para ele, né? Para que ele pudesse escolher o melhor sacrifício, o melhor novilho, o melhor, né, ovelha, né, o melhor animal. Ele precisava escolher, porque essa aprovação ou não de Deus estava justamente nesses detalhes. O que você vai escolher para mim? Né? O que você vai escolher para mim? O que você vai trazer de oferta diante de mim? Né? Então, ou seja, também precisava sacrificar. Porque imagina o seguinte, as caraminholas, né? Olha, eu vou oferecer essa ovelha aqui, mas será que Deus vai aceitar, né? Será que Deus vai realmente aceitar esse negócio aí? Eu vou ter que ir lá em Jerusalém sacrificar esse animal. Então, esse homem precisava fazer tudo certinho para não perder uma viagem, não perder tempo, não perder nada diante de Deus. Então, existia uma parte sacrificial também na pessoa. Por isso que Paulo fala que você tem que oferecer agora só o seu corpo, não precisa oferecer mais nenhum animal. Existia também um sacrifício pessoal, que era justamente escolher bem. Olha, escolha bem. Não vai fazer uma viagem de graça, não vai perder tempo, né? Não vai perder a viagem, né? Então, escolha bem
para que você possa ser aceito diante de Deus. Você imagina o seguinte, você uma vez por ano lá, se leva ali na hora, Deus tem que receber o perdão de Deus, você diz, nossa, eu tenho o seu sacrifício, Deus, volta para casa. Eu posso tentar contribuir um pouquinho? Pode. A paz, irmão. Paz. Amém. Eu acho que eu estou entendendo um pouquinho da questão do nosso irmão Rodrigo. Ele está perguntando, tipo, de onde surgiu, quando foi a primeira vez? Eu acredito que seja essa a dúvida, né? E aí ele até citou Gênesis. Quando foi? Sim, nós falamos. Não entendi. Oi. Tá um pouco de eco. Nós falamos sobre isso, né? Sobre Caim e Abel, né? Mas eu acredito que ainda seja um pouquinho antes. Sim, pode porque ser, mas a Bíblia registra o sacrifício de Caim e Abel foi para Deus, né? Mas quando Adão e Eva estavam no jardim, eles não precisavam de fazer coisas sacrificiosas. Quando a gente fala de sacrifício, eu acredito que a gente lembra de uma coisa um pouco que dê trabalho, né? Acho que eu posso colocar assim. Quando Adão e Eva pecou, e aí eles se esconderam, a primeira coisa que aconteceu, uma das primeiras coisas que aconteceram foi eles perceberem a sua nudez. E aí com isso eles tiveram que pegar, eles fizeram lá aventais para eles de planta e tudo. Então, quer dizer, eu entendo, né, eu acredito que vocês possam até me instruir melhor, que não tinha ali ainda o sacrifício porque não precisava, porque o relacionamento era vivo. Deus descia toda tarde e conversava com eles. Quando aconteceu essa queda, lá no Gênesis 3:21, vai falar assim, para Adão e também para sua mulher, o Senhor Deus fez veste de pele e os vestiu. Então, eu acredito que a partir daí começou algum sacrifício. Deus precisou sacrificar porque pele era de quem? De animal, eu só consegui entender assim. Deus, ele sacrificou uma pessoa para poder cobrir, né, a nudez de Adão e Eva, um ato de misericórdia grandioso. E aí ele continua lá no 22. E o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós para conhecer o bem e o mal. E agora, para que ele não estenda a sua mão e também da árvore da vida coma e viva para sempre, o Senhor Deus, portanto, lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra do qual fora tomado. Então, a partir dali, o homem começou a ter que sacrificar no trabalho. O que antes não tinha pesar, o homem começou a ter aquele sacrifício. E aí vem a história de Caim e Abel. O homem trabalhando, então um deles decide levar a oferta e o outro também decide, mas aí vem do coração. Eu acredito que, sei lá, se for para... Não, perfeito. Mas o primeiro sacrifício, na verdade, Deus matou o animal por causa do pecado do homem, para cobrir a sua vergonha, né? Sim, você lembrou muito bem desse sacrifício, né? Agora, o primeiro sacrifício feito pelo ser humano, aí foi Caim e Abel, que a Bíblia registra, né? Então, mas perfeito. Deus, ele sacrificou o animal para poder cobrir a vergonha do homem, né? Então, ou seja, tinha um propósito naquilo, né? Olha, já que vocês descobriram a sua vergonha, tá? Matou o animal e toma aqui, né? Vou fazer uma veste para você. Mas perfeito, é isso aí. Se você falar em sacrifício, você acerta, com certeza, é isso aí. O primeiro sacrifício, Deus matou esse animal, apesar que o propósito era justamente cobrir a vergonha do ser humano. Agora, o propósito de agradar a Deus, ou um Deus, né, que a Bíblia registra, né, foi justamente a Deus, né, dos judeus, que foi Caim e Abel, que aí um sacrificou um animal seu e outro sacrificou os frutos do campo, né? Os frutos do campo. E aí para poder tentar agradar a Deus, né? Um agradou, outro não. Mas assim, tudo por isso que a gente fala, né? Que tudo depende do propósito da alma da pessoa, do propósito do coração. Né? De repente, Abel acertou muito mais esse ponteiro, né? Que nós estamos tentando. Eu acho que até diz o que nós estamos falando aqui um pouco. Acertou esse ponteiro, né? Sacrifício pessoal. Olha, eu estou dando com a alma aberta. E Caim, como que estava, né? Como estava a alma de Caim. Então, assim, esse ponteiro que é importante no sacrifício pessoal. Agora, certinho, Deus sacrificou o primeiro animal, perfeito, para dar, então, ali
a eles a vestimenta. Agora, o homem, aí sim, nós vamos para Caim e Abel. E a partir daí veio o costume, né? Veio Noé, veio... Né? Mas, assim, nas entrelinhas, é que Moisés não registrou as entrelinhas disso. Mas eu acredito que durante o tempo, Deus falando com algumas pessoas que tinham contato com Deus, nessa conversa com Deus, por exemplo, Noé, né? Existia essa conversa de questão de sacrifício pelo pecado, né? Já existia. O que ele fez para os judeus, né, na época de Israel, foi justamente escrever, né? Escrever e dizer: eu preciso de sacrifício para isso. Então serão vários motivos. Vocês precisam me agradar nesses vários motivos, trazendo o seu sacrifício diante da minha presença. Tá? Pastor. Débora, oi. O interessante o interessante do sacrifício e da oferta, né? No caso, são o nosso tempo na dedicação a Deus, não é isso? Nós tirar um momento para Deus. É você. Né? Sim. O que Deus representa para você? Né? Então, eu acho que o nosso sacrifício está medido justamente nisso. O que Deus representa para mim? Né? Vamos voltar ao assunto do shopping. Alguém chegou: Rodrigão, estou saindo de saída para o shopping. Rodrigão, eu preciso orar por uma pessoa ali que está endemoniada. Você me ajuda lá? Aí Deus fala no seu coração: vai, Rodrigo, ajuda a pessoa. Só que você está indo para o shopping, todo bonitão, ao lado da irmã Miriam ali, todo, né? Vamos gastar uma graninha. O que você faz? Se Deus falou para você: vai, você vai? Né? Então, seja, você é testado nas mínimas coisas. O que Deus representa para você? Né? Então, o sacrifício está aí. Se Deus representa tudo para mim, eu sou capaz de abrir mão de uma coisa que eu quero, que eu gosto, que eu pretendo fazer, porque Deus me pediu para fazer isso. Eu amo a Deus acima de todas as coisas. Né? Entendi, pastor. Mas é tão interessante porque essas pequenas coisas nós conseguimos até rejeitar até a Deus, né? Por exemplo, quando você está falando até ir para um shopping, né? Deus vai lá e você fica: mas eu vou hoje é meu dia de tirar um tempo aí com a minha família. Aí, se você começa a ler a Bíblia, você sente vergonha de você mesmo. Porque aí você lê a história de Abraão, que Deus pede seu filho, e ele vai chorando, aí vai entregar um sacrifício para Deus, né? E vai, né? Então, Deus mediu, né, o bom relacionamento que tinha com Abraão. Deus tinha um bom relacionamento com Abraão, só que ele queria que Abraão lhe provasse alguma coisa. O que Deus fez? Ele mediu o tamanho, né, da sua vida sacrificial, o que ele era capaz de fazer para agradar a Deus. E Abraão foi capaz de oferecer seu filho. Né? Então, o que eu sou capaz de fazer, né, para agradar a Deus? Então, ou seja, só para a gente mudar, e a gente vai dar uma fortalecida nisso que você está falando. Quem falou na família Silveira aí, hein? Porque tá a família Silveira para mim aqui, eu não sei quem falou. Eu acho que a família Silveira saiu. É a Lude. A Lude? É isso aí, Lude. Parabéns pela participação. Que Deus te abençoe, viu? Foi muito boa. Débora, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia só complementar, mas enquanto eu estava falando, eu estava pensando, você foi falando que era sobre Caim e Abel, né? Não necessariamente o sacrifício de Caim era pior, né? De repente, não é porque Deus não se agradava das frutas do campo, é por conta do coração mesmo dele, qual que era a intenção daquele sacrifício, né? E novamente falando aquilo que a gente falou na semana passada, né? Os humilhados serão exaltados, mas se você se humilha para ser exaltado, aí entra um pouco também no sacrifício, né? Você não vai ser exaltado, você vai ser humilhado. É só para complementar mesmo. Valeu, obrigado. Pesado fosse na balança, né? E aí? Vai ser aprovado, né? Então, essa é a questão. Agora, por exemplo, só que não basta ser sacrifício, né? Paulo disse: olha, vosso corpo por sacrifício vivo, ou seja, vigor. Eu não posso ter um sacrifício morto. Para mim, eu faço e trabalho como leão, diversão é nota 10, é top, mas quando é para Deus, migalhinhas, né? Então, ou seja, é uma coisa que eu e minha esposa sempre conversamos, né? Se Deus nos deu condição de dar um passeio de vez em quando, ir no shopping almoçar, né? Quando
podemos requerer, quando houver alguma coisa na obra de Deus que requer também, né, uma ajuda financeira, da mesma forma que a gente gasta para a gente também precisa investir no reino de Deus. Então, ou seja, isso é vivo, né? É você compreender as coisas. Isso é só um exemplo, tá? Mas existem vários exemplos, né? Por exemplo, quando a diversão você empenha muito, vou jogar um futebol, né? Poxa vida, vamos juntar uma galera aí, os jovens aí, vamos jogar um futebol, né? Você vai com alegria, o povo vai. Hoje eu vou fazer um gol, hoje eu vou fazer. Todo mundo vai naquela alegria. Mas quando Deus fala, e aí, vamos fazer o seguinte, vamos participar de um culto evangelístico, vamos participar, né? Você chega lá cansado, né? Você chega lá. Então, ou seja, o que é vivo diante de Deus para você? Porque você sabe muito bem o que é vivo para você quando se relaciona aos seus interesses, não é verdade? Quando se relaciona aos meus interesses, eu sei muito bem o que é agir de forma viva, de forma alegre, né? Mas para Deus, como que Deus vai medir isso também em minha vida, né? Santo, nós já falamos, a questão sacrificial, não pode ter defeito nenhum. E agradável a Deus, porque se o sacrifício não é bom, Deus não vai se agradar, certo? Então, ou seja, a Lúcia diz que vai sair porque o Joel não está passando bem. Você viu, né, Débora? Eu vi. Então, ou seja, essa parte é que você precisa compreender, que é agradável a Deus. E aí, a Bíblia nos diz, no versículo diz, porque já acabou o nosso tempo, que isto aqui é o seu culto racional. É o seu culto racional. Faz coisa de doido, né? Eu tenho que, me negar a mim mesmo, pegar a minha cruz e seguir a Cristo. Há alguma coisa racional nisso? E alguém pedir para você, você agora acabou com sua vida, suas vontades são secundárias, né? A minha vontade é secundária. Parece mais uma questão de escravidão, né? Então, assim, eu vou pegar você e você vai fazer o que eu quero, né? Mas Paulo diz, não pode ser servil. Precisa ser o quê? Coração agradecido. Porque eu tenho motivo para agir com ação de graça, que é Jesus Cristo, que fez o maior sacrifício de todos os tempos, para que eu pudesse, então, ter a oportunidade de entrar nos céus pelas portas. Não preciso fazer isso de bom grado. Tem que ser santo, vivo e agradável a Deus. Deus precisa se agradar de mim. Quando eu agrado, quando eu me sacrifico diante de Deus e eu agrado a Deus, então eu estou sendo racional. Estou sendo racional. O culto racional é aquele culto que agrada a Deus. O culto racional não é o culto que me agrada, né? Então, de repente, eu vou fazer um culto, eu penso que estou agradando, mas eu estou metendo os pés pelas mãos. O culto racional é aquele culto que agrada a Deus. É onde há de mim, né? Há em mim uma entrega, né? Uma entrega, e Deus olha para mim e diz, poxa, eu estou gostando disso aí. Poxa, Elias, você está trabalhando com vigor, você está trabalhando com alegria, né? Com alegria no meu reino. Alegria que você empenha nas suas coisas particulares, que você faz para mim, né? É a mesma, você empenha a mesma força, o mesmo vigor, a mesma vontade. Então, ou seja, é essa entrega que eu preciso estar diante de Deus. E Paulo chama isso de culto racional. Olha só, Paulo diz que nós vivemos bem pela loucura da pregação, né? Então, ou seja, o que parece loucura para o mundo, para a gente é coisa muito normal. Tá? Quando eu falo, cresça em mim, Senhor, né? Que Deus cresça e eu diminua, né? Eu desapareça, eu estou mexendo aqui, por acaso, com a minha autoestima, né? Eu estou mexendo, eu estou me diminuindo, eu estou me inferiorizando. Trava a língua aqui. Eu não preciso me sentir inferior por isso. Não preciso me sentir uma pessoa realmente que vai ficar depressiva por causa disso. Não, falou. Quando eu estou fazendo isso, eu estou abrindo, né, um mundo novo de conquistas. Porque eu estou dizendo que Deus vive em mim.
Então ele passa a guiar meus passos, ele passa a olhar para mim com maior carinho, né? As coisas podem não dar certo, mas o sentimento que há em mim é um sentimento de guerreiro, de não desistir nunca, de não parar de forma alguma, né? Então eu vou ganhando força na alma, força no espírito, para ser vencedor em qualquer situação, né? Então, ou seja, é em Cristo que nós somos mais que vencedores, né? Então é nele que somos. E quando nós entregamos a Ele, que Ele toma o comando das nossas vidas, as coisas começam a ficar diferentes. As coisas começam a ficar melhores, tá? Gente, nós vamos ter que parar, né? Porque já deu meio-dia aí. Então, tudo bem? Culto racional é isso. É justamente a forma sacrificial da coisa. O que você está oferecendo a Deus? Se você está oferecendo, né, de forma voluntária um sacrifício a Deus, você está sendo racional, né? Se você está entregando de qualquer jeito para Deus, você está sendo irracional. Irracional. Então nós precisamos ser racionais, tá bem? E sempre que eu estou fazendo isso, lembre-se, puxa vida, né? Hoje eu fiz, uma entrega a Deus e, foi racional, né? E aí depois ele termina aqui dizendo que a gente não pode nos conformar com as coisas desse mundo, desse século, mas nós temos que nos transformar com a renovação da nossa cabeça. Então, quando eu me entrego a Deus, o meu sacrifício, o meu corpo como sacrifício a Deus, então eu dou espaço para um aprendizado gigante, né? Gigante. Porque quando eu estou nas mãos de Deus, a minha cabeça começa a pensar as coisas de Deus. Eu começo a aprender com mais facilidade, eu começo a me encher, né? O meu coração começa a se encher com mais facilidade, né? Eu começo a ter um compromisso melhor com Deus com mais facilidade, não é verdade? Olha, o meu relacionamento com as pessoas melhora, o meu relacionamento comigo mesmo melhora, né? Então, há muitas coisas mudando, mas eu preciso transformar a minha cabeça. E como eu transformo? Entregando a Deus. Entregando a Deus, porque é daí que vem a vontade da transformação. É que vem o desejo das transformações. Quando eu faço isso, então eu me transformo diante do Senhor. Tá bom, meus queridos? Eu acho que a gente falou aí um pouquinho. É isso aí. Só para a gente encerrar, Débora, olha, culto racional. Então nós podemos aprender com esse versículo, né? E aí eu digo aqui, eu acho que foi Calvino que escreveu isso, mas achei interessante. Eu não me lembro ao certo, tá? Eu anotei aqui, porque eu achei bastante interessante. Nós podemos aprender, então, com esse versículo. Primeiro, que a adoração apropriada para Deus é uma homenagem gratuita da nossa mente. A oferta de nós mesmos deve ser voluntária. Segundo, devemos oferecer todo o nosso eu, tudo o que temos e somos a Deus. Nenhuma outra oferta pode ser como Ele aprovará. Então, nós devemos fazer o quê? Oferecer todo o nosso eu, tudo o que temos ao nosso Deus. 3. O caráter de Deus é o que deve nos levar a isso. É um caráter de misericórdia, de tolerância, prolongado e paciente, e deve influenciar-nos a nos dedicar a Ele. 4. Deve ser feito sem demora. Deus é tão digno de tal serviço agora como Ele sempre será ou poderá ser. Ele tem todas as reivindicações possíveis sobre as nossas afeições e nossos corações, tá? Então, Deus é tão digno da nossa adoração que faça de olho fechado, né? Ou olho aberto também, mas faça com muita alegria, com muito prazer. Débora, Deus abençoe, obrigado. Passei uns minutinhos aí, me perdoe. Amém. Faça de olho fechado e de coração aberto, né, presbítero? Amém. Vamos fazer isso, né? Que Deus abençoe os participantes aí. Isso. Mas alguém tem algum comentário para fazer, gente? Alguma coisa? Não? Só queria agradecer a disponibilidade. Fala, Estê. Eu queria agradecer a disponibilidade do presbítero Elias para estar falando com a gente aqui. Verdade.
Sacrifício, né? Nós precisamos fazer isso com bastante disponibilidade, tá? E que Deus abençoe vocês, vão estar participando aí, né? E a ideia foi ótima. Eu estou agradecido de poder participar. E não esqueça, na IBD o professor também aprende, tá bem? Amém. Deus abençoe vocês. Queria agradecer muito a todo mundo que está aqui. Tem o irmão GBR, que eu não conheço. Se ele quiser falar, só para a gente saber quem é. A paz do Senhor, irmãos. Paz, querido. Eu sou o Gabriel. Ah, Gabriel. Gabriel Silva. Amém. Foi muito bom participar aqui com os irmãos, viu? Deus abençoe a todos. Pastor, Deus abençoe, viu? Amém. Gente, Amém. Então muito obrigada a todo mundo. Semana que vem a gente começa um outro livro, vamos falar sobre Filipenses, com o pastor Márcio Tadeu. Eu falo Márcio Tadeu porque uns conhecem como Márcio, o outro conhece como Tadeu, então fala o nome logo completo, né? Então a gente vai começar Filipenses. Acredito que em maio teremos o nosso evangelismo com as placas, então um dos domingos não teremos EBD, mas a gente vai avisando os irmãos. Foi uma bênção, muito obrigada novamente. E eu vou pedir não sei se o Joe vai abrir o microfone dele. Eu queria que ele fizesse uma oração. Joe, ele vai brigar comigo depois. Não sei se ele está me ouvindo. Joe? Não, acho que ele não está ouvindo. Pá, você ora? Também não sei se ela está ouvindo, não sei se os dois estão juntos. Oi, Dé, ele tá no carro. Ah, Eu oro sim. Ora aí, então, para nós encerrarmos. Lembrando também do Joel. O Joel passou mal, a Lud precisou sair aqui da EBD para levá-lo ao hospital. Não sei ao certo o que é, mas disse que estava com falta de ar. Então, apresenta ele também na oração, tá, pá? E aí a gente já encerra logo após a sua oração. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por estarmos juntos, compartilhando conhecimento aqui. Obrigada pelo nosso dia. Te pedimos que venha abençoar cada lar aqui representado. Abençoa também o Joel, que não sabemos o que ele tem, mas o Senhor sabe. Esteja conosco nesse dia, nos abençoando. Que possamos estar também juntos logo à noite, né? Que teremos nosso culto. Muito obrigada pelo nosso dia, por essa palavra maravilhosa que edificou o nosso dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém. Gente, obrigada. Amém. Um bom domingo para todos vocês. Bom domingo, Deus gente. abençoe. A paz, Deus abençoe. Deus abençoe. A paz do Senhor. Paz a todos.